A faxineira negra de 30 anos interrompeu a reunião executiva sussurrando: Senhor Ricardo, o movimento que o senhor acabou de fazer no tabuleiro virtual foi um erro. O silêncio que tomou conta da sala de vidro da Tecnovision, no coração empresarial de São Paulo, foi ensurdecedor. Todos os diretores se viraram para olhar Joana Santos, que segurava um pano de limpeza nas mãos trêmulas, ousando questionar o CEO mais arrogante da Faria Lima. Ricardo Silva parou no meio da jogada online, seus olhos azuis gelados fixando a mulher de uniforme, azul desbotado que ousava dar palpites sobre xadrez. Os executivos se entreolharam em choque absoluto, como aquela funcionária simples que há 2 anos limpava aqueles escritórios reluzentes tinha coragem de comentar sobre o jogo mais intelectual do mundo. Suas mãos negras seguravam o pano com força, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma intensidade que ninguém havia notado antes. O que nenhum deles sabia era que Joana Santos já havia sido campeã nacional de xadrez aos 22 anos, derrotando grandes mestres internacionais antes de ter sua carreira destroçada pela falta de patrocínio e pelo preconceito racial que a afastou do mundo competitivo. Suas mãos, que agora seguravam produtos de limpeza, já haviam movido peças em tabuleiros dos torneios mais prestigiosos do Brasil, calculando variantes que poucos mestres conseguiam visualizar. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Naquele momento, nenhum deles imaginava que em 3 semanas, durante a confraternização anual da empresa, aquela mesma faxineira invisível estaria sentada do outro lado de um tabuleiro, fazendo Ricardo Silva suar frio com uma sequência de movimentos que mudaria para sempre não apenas aquela partida, mas o destino de ambos e a percepção de todos os funcionários sobre talento, dignidade e segundas chances. Joana Santos acordava todos os dias às 4h30 da manhã, no pequeno apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. O despertador tocava no mesmo horário há 2 anos, desde que conseguiu o emprego na Tecnovision, através de uma empresa terceirizada de limpeza. Aos 30 anos, ela havia aprendido a ser invisível, uma habilidade que nunca imaginou que precisaria desenvolver. O trajeto até a Faria Lima levava 2 horas e 15 minutos. Ônibus lotado até a estação Corinthians, Itaquera, baldeação no metrô vermelho, transferência na Paulista e finalmente a chegada ao prédio espelhado de 20 andares onde trabalhava. Durante todo o percurso, Joana sempre carregava um livro de xadrez disfarçado dentro de uma revista Veja antiga, estudando variantes clássicas e analisando partidas históricas enquanto o transporte público a balançava pela megalópole que despertava. A Tecnovision ocupava 3 andares do edifício Premium na Faria Lima. A empresa, especializada em soluções tecnológicas para grandes corporações, faturava 40 milhões de reais anuais e empregava 50 funcionários altamente qualificados. Joana era responsável pela limpeza do 18º andar. O executivo, onde ficavam as salas dos diretores, a sala de reuniões principal com vista panorâmica da cidade, e o escritório privativo de Ricardo Silva, onde ele passava a maior parte do dia comandando sua equipe com punho de ferro, disfarçado de liderança inovadora. Ricardo Silva, aos 35 anos, era o tipo de executivo que a mídia especializada adorava fotografar para matérias sobre jovens líderes do mercado brasileiro. Alto, 1,85 m, loiro com olhos azuis, herdados da avó alemã, sempre vestindo ternos italianos Armani, que custavam mais que o salário anual de Joana. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e com MBA em gestão estratégica por Stanford, ele havia herdado a empresa do pai aos 28 anos e a transformado em uma das mais lucrativas do setor. Sua arrogância era diretamente proporcional ao seu sucesso financeiro,
e sua prepotência se manifestava de forma mais intensa com funcionários que ele considerava hierarquicamente inferiores. Joana, você pode limpar minha sala mais tarde? Estou no meio de uma partida importante contra um oponente internacional, disse Ricardo em uma terça-feira chuvosa de maio, sem sequer levantar os olhos da tela do notebook Dell Precision Lancet 1000, que custava R$ 15.000. Ele jogava xadrez online no site chess.com contra um adversário classificado com 1.800 pontos no rating internacional. Um nível que Ricardo considerava impressionante, embora fosse apenas intermediário para os padrões reais do jogo competitivo. Claro, Dr. Ricardo, respondeu Joana automaticamente, como sempre fazia nos últimos 2 anos. Mas seus olhos treinados não conseguiram evitar capturar rapidamente a posição das peças na tela de 17 polegadas. Em exatos 3 movimentos, o oponente de Ricardo teria uma combinação tática devastadora. Um garfo duplo com o cavalo que atacaria simultaneamente a dama branca e a torre na primeira fileira. Ricardo, concentrado apenas no seu plano superficial de ataque no flanco da dama, não percebia a ameaça mortal que se aproximava de seu rei desprotegido. Joana continuou sua rotina de limpeza, aspirar o carpete persa importado, limpar a mesa de mogno maciço, organizar os livros de gestão empresarial que Ricardo nunca lia completamente, regar as plantas ornamentais que decoravam o ambiente. Mas sua mente, treinada em décadas de análise posicional, continuava calculando variantes da partida que se desenrolava na tela a poucos metros dela. 15 minutos depois, Joana ouviu um palavrão alto e claro vindo do escritório. Porra, que jogada ridícula! Ricardo havia perdido a partida, exatamente como ela previra, caindo na combinação tática que qualquer enxadrista com conhecimento intermediário identificaria 5 movimentos antes. Esse site deve estar cheio de hackers e programas de computador, gritou, ele batendo a mão fechada na mesa com força suficiente para fazer as canetas Montblanc saltarem. Situações como essa se repetiam constantemente, quase diariamente. Joana observava as partidas de Ricardo através do reflexo das janelas de vidro, enquanto limpava os móveis, e identificava erros táticos elementares que qualquer jogador com conhecimento básico de abertura e meio-jogo reconheceria imediatamente. Erros de cálculo, peças mal posicionadas, finais perdidos por falta de técnica. Ricardo cometia falhas que fariam um professor de xadrez de escola pública balançar a cabeça com desaprovação. Mas ela permanecia em silêncio absoluto, invisível como um fantasma, executando seu trabalho mecânico enquanto sua mente privilegiada analisava automaticamente variantes complexas que Ricardo jamais conseguiria compreender, mesmo se tivesse uma década para estudá-las. A rotina de humilhações sutis, mas constantes, era parte integrante do dia a dia na Technovision. Pessoas como ela não têm capacidade cerebral para entender jogos que exigem inteligência abstrata. Comentou Ricardo certa vez com Paulo Mendes, o diretor de marketing, enquanto Joana limpava metodicamente as estantes de livros da sala de reuniões. É realmente impressionante como algumas pessoas nascem sem essa fagulha da genialidade que separa os líderes dos liderados. Paulo Mendes, um homem de 45 anos, formado em publicidade e propaganda pela ESPM, que sempre tratava Joana com uma educação básica e superficial, apenas concordou com um aceno de cabeça diplomático. Ele havia aprendido, nos 7 anos trabalhando para Ricardo, que contradizer o chefe em questões que ele considerava filosoficamente importantes era uma forma eficiente de prejudicar a própria carreira. Você tem razão, Ricardo. É uma questão de capacidade cognitiva natural. Joana sentiu as palavras atingirem como facadas.
geladas no peito, perfurando anos de dignidade cuidadosamente reconstruída após a destruição de seus sonhos. Mas manteve a expressão neutra, o rosto impassível que havia aperfeiçoado durante 2 anos de invisibilidade forçada. Suas mãos continuaram o movimento mecânico e preciso de limpar, para trás, para frente, para trás, para frente, enquanto sua mente brilhante calculava automaticamente uma variante complexa da defesa siciliana, sistema Najdorf, que havia estudado na noite anterior até as 2 da manhã, analisando uma partida clássica entre Garry Kasparov e Anatoly Karpov. Durante os intervalos para almoço, Joanna costumava se refugiar no refeitório dos funcionários terceirizados, localizado no subsolo do prédio, longe dos olhos e da atenção dos executivos. Ali, ela encontrava outros trabalhadores invisíveis como ela. Dona Rosa, de 55 anos, que limpava os banheiros de todos os andares e criara sozinha 3 filhos trabalhando como diarista. João Silva, de 28 anos, office boy que sonhava em cursar direito no período noturno, assim que conseguisse juntar dinheiro suficiente para as mensalidades. E Carla Souza, de 24 anos, recepcionista que estudava marketing à noite na Universidade 9 de Julho e trabalhava durante o dia para pagar os próprios estudos. Eles formavam uma pequena família de invisíveis no mundo corporativo reluzente e impiedoso da Faria Lima. Você é sempre muito quieta, Joana, observou Carla durante um almoço de quinta-feira, mastigando um sanduíche de presunto que havia trazido de casa. Sempre carregando esses livros estranhos, sempre pensativa. O que você tanto lê que te deixa tão concentrada? O coração de Joana disparou quando Carla se inclinou para tentar ver melhor a capa do livro que ela segurava. Ah, é literatura clássica, mentiu Joana rapidamente, fechando o volume sobre aberturas clássicas do xadrez moderno que estava estudando durante a pausa. Eu gosto de ler para passar o tempo e expandir vocabulário. A verdade era um luxo perigoso que ela não podia se permitir. Como explicar para aquelas pessoas simples e trabalhadoras que ela já havia derrotado grandes mestres internacionais em torneios oficiais? Como contar que aos 22 anos foi a primeira mulher negra a conquistar o título prestigioso de mestre nacional de xadrez no Brasil, derrotando adversários que hoje ganhavam fortunas, dando aulas particulares para filhos de empresários? Como revelar que abandonou o mundo competitivo não por falta de talento ou dedicação, mas por falta de patrocínio, apoio financeiro e pelo cansaço devastador de ouvir comentários racistas disfarçados de análises técnicas objetivas sobre seu estilo de jogo supostamente agressivo demais para uma representante feminina do país? A transformação de Joana Santos, de prodígio reconhecido do xadrez nacional para faxineira invisível, havia começado exatos 8 anos e 4 meses antes daquele dia chuvoso de maio na Technovision. A mudança radical em sua vida começou a se desenhar em flashbacks dolorosos que a assombravam sempre que ela via Ricardo movendo peças no tabuleiro virtual, cometendo erros que ela poderia corrigir de olhos fechados. 8 anos antes, Joana era conhecida no meio enxadrístico brasileiro como a Dama Negra do Xadrez Nacional, apelido carinhoso dado pela imprensa especializada quando ela conquistou seu primeiro torneio adulto, aos 18 anos, derrotando o então campeão estadual Marcos Oliveira numa partida que se tornou lendária nos clubes de São Paulo. A vitória foi conquistada com uma sequência brilhante de 23 movimentos que incluía um sacrifício duplo de torres e um final de damas que deixou os comentaristas sem palavras. Criada pela avó materna, Dona Mercedes Santos, numa casa pequena, mas sempre limpa de um conjunto habitacional de Sapopemba, zona leste de São Paulo, Joana havia aprendido a jogar xadrez aos 7 anos com seu Antônio Ferreira, um aposentado da
metalúrgica que montava um tabuleiro improvisado na Praça da Matriz todas as tardes de sol, ensinando o jogo para qualquer criança que demonstrasse interesse. Essa menina tem o dom divino para enxergar jogadas, costumava dizer o velho Antônio, observando admirado como Joana visualizava combinações táticas 3 e 4 movimentos à frente com uma naturalidade que impressionava até jogadores experientes. Nunca vi uma criança calcular variantes complexas com essa facilidade e precisão. Aos 14 anos, Joana já dominava completamente a cena amadora da Zona Leste paulistana, derrotando adversários adultos com décadas de experiência. Aos 16, conseguiu uma bolsa parcial de estudos para treinar no prestigioso Clube de Xadrez do Ibirapuera, na Zona Sul, onde conheceu o mestre internacional Fernando Carvalho, um homem de 50 anos que se tornou seu técnico oficial e mentor intelectual. Joana não é apenas talentosa, como centenas de jovens que já treinei, dizia Fernando para qualquer pessoa que quisesse ouvir em clubes, torneios e federações. Ela possui uma intuição posicional natural que poucos enxadristas no mundo conseguem desenvolver mesmo após décadas de estudo intensivo. Mas o mundo do xadrez competitivo brasileiro era financeiramente implacável e socialmente excludente. As competições nacionais e internacionais exigiam viagens constantes e caras para outras cidades e países, hospedagem em hotéis que custavam mais que o salário mensal da avó de Joana, taxas de inscrição em torneios que variavam entre R$500 e R$2.000, além de equipamentos específicos como relógios de xadrez profissionais, tabuleiros, oficiais regulamentados e livros técnicos importados, enquanto seus rivais masculinos e brancos recebiam patrocínio integral de empresas multinacionais, apoio direto das federações estaduais e financiamento familiar de pais empresários. Joana dependia exclusivamente da ajuda esporádica de Fernando Carvalho e de rifas organizadas heroicamente pela comunidade pobre de Sapopemba, que vendiam sanduíches e bolos caseiros para arrecadar dinheiro para as viagens da nossa campeã. Por que uma menina negra quer jogar xadrez competitivo? Perguntou diretamente um dirigente gordo e careca da Federação Paulista, quando Joana, aos 19 anos, pleiteava apoio oficial para participar do Sul-Americano Juvenil no Chile. Não seria muito mais apropriado e realista ela focar energia em alguma atividade mais, digamos, adequada ao seu perfil socioeconômico e background familiar? As palavras racistas atingiram como facadas envenenadas no peito da jovem. Mas Joana respondeu da única forma que sabia, no tabuleiro, com movimentos precisos e vitórias inquestionáveis. Aos 22 anos, ela tornou-se oficialmente campeã nacional feminina e conquistou o título técnico de mestre nacional, a primeira mulher negra a alcançar essa marca histórica no Brasil. Seu rating oficial chegou a impressionantes 2.340 pontos, colocando-a matematicamente entre os 50 melhores enxadristas ativos do país, independente de gênero ou categoria. Mas os patrocínios comerciais e o apoio institucional nunca chegaram de forma consistente. As oportunidades reais se fechavam sistematicamente com desculpas técnicas elaboradas que mascaravam preconceitos óbvios e inquestionáveis. Seu estilo de jogo é excessivamente agressivo e imprevisível para uma competidora feminina, dizia no técnico da seleção nacional. Talvez se você fosse um pouco menos intensa e confrontativa na abordagem, seria mais fácil encontrar apoio corporativo e aceitação internacional, sugeria outro especialista durante uma reunião. A gota d'água definitiva veio aos 24 anos, durante o Campeonato Brasileiro Absoluto de 2018, realizado em Caldas Novas, Goiás. Após derrotar 3 grandes mestres consecutivamente e estar oficialmente classificada,
para disputar o título absoluto nacional, que poderia abrir portas para competições mundiais, Joana ouviu um comentário que a destroçou emocionalmente. Essa negra joga muito bem tecnicamente, reconheço, mas sinceramente não tem a classe social e a elegância necessárias para representar dignamente o Brasil em competições internacionais oficiais. Imaginem uma foto oficial dela, ao lado dos grandes mestres europeus, em torneios da elite mundial. Naquela noite terrível, trancada no quarto minúsculo e abafado de um hotel barato em Caldas Novas, Joana chorou todas as lágrimas que havia guardado, estoicamente durante anos de luta solitária. O mundo pareceu parar por alguns segundos eternos quando ela tomou a decisão mais difícil e dolorosa de sua vida: abandonar definitivamente o xadrez competitivo e buscar uma forma normal de sobrevivência. As semanas seguintes trouxeram uma intensificação perceptível e perigosa na arrogância natural de Ricardo Silva. O torneio empresarial de xadrez da Faria Lima havia alimentado seu ego de forma descontrolada, e ele começou a usar o jogo como uma ferramenta de humilhação ainda mais explícita e sistemática contra funcionários que considerava intelectualmente inferiores. Durante as reuniões executivas semanais, Ricardo passou a fazer analogias constantes e elaboradas entre o xadrez e o que ele chamava de hierarquia natural da inteligência na empresa. Ele havia mandado instalar na sala de reuniões principal um tabuleiro de mármore italiano Carrara, importado diretamente de Florença por R$ 8.000, onde montava posições clássicas para impressionar clientes e intimidar subordinados. Vejam bem, pessoal, disse Ricardo numa manhã ensolarada de segunda-feira, movendo as peças do tabuleiro luxuoso com gestos teatrais e professoral. O xadrez é exatamente como nossa empresa, uma hierarquia perfeita, onde cada peça tem sua função específica e seu valor intrínseco bem definido. As torres são nossos diretores, peças poderosas e valiosas, mas limitadas a movimentos lineares e previsíveis. Os bispos são nossos gerentes especializados, ágeis e eficientes em suas áreas específicas de domínio. Os cavalos representam nossos programadores e analistas, criativos e inteligentes, mas com movimentos peculiares que nem sempre são compreendidos pelos outros. Paulo Mendes riu nervosamente, sempre pronto a alimentar a vaidade crescente do chefe com aprovação incondicional. Analogia brilhante, Ricardo. E o rei? Quem seria o rei nessa estrutura organizacional perfeita? Óbvio, Paulo, respondeu Ricardo com um sorriso presunçoso e autocomplacente, ajeitando a gravata Hermès de R$ 1.200. O rei sou eu, naturalmente. A peça mais importante e estratégica do tabuleiro, aquela que todos os outros devem proteger e servir incondicionalmente. Ele fez uma pausa teatral calculada, percorrendo os funcionários presentes com um olhar de superioridade. E os peões? Bem, os peões são obviamente todos aqueles que executam tarefas operacionais simples e repetitivas. Limpeza, café, serviços básicos de apoio, peças absolutamente necessárias para o funcionamento do conjunto, reconheço, mas facilmente substituíveis quando necessário. Joana estava limpando meticulosamente a mesa de apoio de vidro quando ouviu o comentário cruel e direto. O sangue literalmente gelou nas veias. Quando ela percebeu que Ricardo estava olhando diretamente para ela ao mencionar os peões descartáveis. Suas mãos apertaram o pano de limpeza com tanta força que os nós dos dedos ficaram completamente esbranquiçados. Era como receber um tapa violento na cara da realidade. Ela, que já havia sido rainha absoluta em inúmeros tabuleiros de competições nacionais, sendo publicamente comparada a um peão insignificante e substituível.
Marina Costa, a diretora financeira de 38 anos, formada em economia pela USP e uma das poucas pessoas na empresa que ocasionalmente questionava Ricardo, mexeu-se visivelmente desconfortável na cadeira de couro italiano. Ricardo, talvez essa analogia seja um pouco inadequada e ofensiva, disse ela diplomaticamente, tentando amenizar a situação constrangedora. Todos os funcionários têm valor humano independente de suas funções. Inadequada por... O que exatamente, Marina? Rebateu Ricardo imediatamente, claramente irritado com a interrupção inesperada de sua performance filosófica. É apenas a realidade objetiva do mundo corporativo e da vida em geral. Algumas pessoas nascem naturalmente para ser reis e rainhas, líderes e visionários. Outras nascem para ser peões operacionais. É simplesmente a ordem natural das coisas, uma questão de capacidade cognitiva e background socioeconômico. Carlos Rebouças, o programador sênior de 31 anos, negro como Joana e nascido também em Cidade Tiradentes, sentiu uma onda poderosa de raiva e indignação subir pelo peito como lava vulcânica. Ele havia chegado à Tecnovision por mérito técnico absolutamente inquestionável. Após formar-se em ciência da computação na USP, com bolsa integral e especializar-se em inteligência artificial, mas enfrentava constantemente microagressões, sutis e comentários racistas disfarçados de feedback profissional. Com todo o respeito, Ricardo, disse Carlos, controlando cuidadosamente a voz para não explodir. Inteligência e competência não têm absolutamente nada a ver com cor da pele ou classe social de origem. Já vi gênios verdadeiros nascendo e crescendo em favelas, e mediocridades completas, herdando empresas e posições de poder. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor e constrangedor. Ricardo fixou Carlos com um olhar gélido e ameaçador que fez todos os funcionários presentes na sala se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. A temperatura emocional do ambiente despencou drasticamente. Carlos, você está questionando diretamente minha capacidade de liderança e minha competência intelectual? Perguntou Ricardo com a voz baixa, mas carregada de ameaça, implícita e poder hierárquico. Não, senhor Ricardo, respondeu Carlos rapidamente, recuando estrategicamente. Ele tinha uma esposa e 2 filhos pequenos para sustentar e precisava desesperadamente daquele emprego bem remunerado. Apenas fazendo um comentário geral sobre diversidade de talentos na sociedade brasileira. Que interessante essa sua observação sociológica, Carlos, disse Ricardo sarcasticamente, levantando-se da cadeira e caminhando lentamente até a janela, panorâmica com vista para a Faria Lima. Já que estamos falando de talentos ocultos e capacidades intelectuais, que tal demonstrarmos isso na prática real? Que tal organizarmos um pequeno torneio interno de xadrez? Quero ver se alguém aqui tem coragem suficiente para me desafiar diretamente no tabuleiro e provar sua superioridade intelectual. A proposta caiu como uma bomba nuclear na sala de reuniões. Os funcionários se entreolharam nervosos e apreensivos. Ninguém ali acreditava sinceramente ser páreo para Ricardo no xadrez. Pelo menos era o que todos pensavam, baseados em sua autoconfiança constante e suas vitórias online, que ele sempre comentava. Desafiá-lo seria potencialmente um suicídio profissional se perdessem de forma humilhante, e derrotá-lo seria provavelmente ainda pior para suas carreiras futuras na empresa. Ah, que pena mesmo, continuou Ricardo com falsa decepção, percebendo a hesitação geral e o medo palpável no ar. Parece que realmente não temos nenhum talento oculto genuíno por aqui, nenhum gênio disfarçado esperando sua oportunidade de brilhar. Como eu já suspeitava e sempre afirmei, inteligência real e estratégica é mesmo um privilégio natural de poucos escolhidos. Joana sentiu cada palavra
como uma lâmina afiada, cortando sistematicamente sua dignidade acumulada ao longo de anos. Suas mãos tremeram imperceptivelmente enquanto ela continuava limpando mecanicamente, completamente invisível para todos na sala, apesar de estar a poucos metros de distância. A voz saiu mais rouca e engasgada que ela pretendia quando sussurrou baixinho para si mesma. Se você soubesse com quem está falando... Fernanda Oliveira, a analista de sistemas de 26 anos, uma das poucas funcionárias que sempre tratava Joana com respeito genuíno e consideração humana, observou atentamente a reação da faxineira. Havia algo profundo e misterioso nos olhos castanhos de Joana que ela não conseguia decifrar completamente, uma intensidade intelectual oculta que contrastava dramaticamente com sua posição aparentemente submissa na hierarquia empresarial. Sabe, Ricardo, eu sempre notei que a Joana parece entender perfeitamente quando vocês falam sobre xadrez e estratégias, comentou Fernanda impulsivamente, sem calcular as consequências. Ela sempre presta atenção e parece acompanhar o raciocínio. Todos na sala se viraram simultaneamente para olhar Joana, que sentiu o coração disparar violentamente como um motor desregulado. O mundo pareceu parar por alguns segundos eternos. Eu só limpo aqui, gaguejou ela desesperadamente, baixando os olhos para o chão. Não entendo absolutamente nada dessas coisas complicadas. Ricardo soltou uma gargalhada cruel e desrespeitosa que ecoou pela sala inteira. Fernanda, você é realmente muito ingênua e idealista. Pessoas como a Joana simplesmente não possuem a capacidade cognitiva necessária para compreender estratégias complexas e raciocínio abstrato. É exatamente como tentar ensinar cálculo diferencial avançado para uma criança de 5 anos, biologicamente impossível. As lágrimas começaram a se formar perigosamente nos olhos de Joana, mas ela as conteve com um esforço sobre-humano de autocontrole. Era como se uma bomba emocional tivesse explodido violentamente em seu peito, estilhaçando anos de dignidade cuidadosamente reconstruída e autoestima laboriosamente recuperada. Mas ela absolutamente não podia revelar sua verdadeira identidade e seu passado glorioso. Não ainda. Não daquela forma humilhante e desesperada. Durante o almoço habitual no refeitório do subsolo, longe dos olhos julgadores e dos ouvidos preconceituosos dos executivos, Joana mal conseguiu tocar na marmita que havia trazido de casa. Dona Rosa Pereira, com seus 55 anos de experiência em limpeza corporativa e uma sabedoria de vida acumulada através de décadas de observação silenciosa, percebeu imediatamente o estado emocional alterado da colega mais jovem. Filha querida, o que foi que aconteceu hoje? Você está com uma cara péssima. Parece que viu um fantasma ou recebeu uma notícia terrível, disse Dona Rosa com a voz maternal que sempre usava para consolar os colegas em momentos difíceis. Dona Rosa, perguntou Joana hesitante, brincando nervosamente com a comida no prato. A senhora já teve algum talento especial, algum dom natural que ninguém nunca soube ou reconheceu? A mulher mais velha estudou cuidadosamente o rosto abatido de Joana com atenção redobrada, seus olhos experientes percebendo camadas de dor e frustração que iam muito além de uma simples discussão no trabalho. Todo mundo neste mundo tem talentos escondidos e habilidades especiais, minha filha. Eu mesma, muito antes de me tornar faxineira por necessidade, era costureira profissional, fazia vestidos sob medida que pareciam ter saído de lojas chiques da Oscar Freire, bordados à mão, que eram verdadeiras obras de arte. Mas a vida acontece. O destino nos empurra para direções inesperadas e a gente acaba escondendo nossos dons mais preciosos apenas para conseguir sobreviver. E se um dia surgisse a chance inesperada de mostrar esse dom escondido para o mundo? Insistiu Joana com uma intensidade que surpreendeu Dona Rosa.
Isso dependeria inteiramente do preço que você estaria disposta a pagar, querida, respondeu Dona Rosa com a sabedoria filosófica de quem havia vivido muito e observado ainda mais. Mostrar quem a gente realmente é por dentro sempre tem um preço alto. Às vezes o preço é a rejeição, às vezes é a inveja, às vezes é a responsabilidade que vem junto com o reconhecimento. A pergunta fundamental é: você está emocionalmente preparada e disposta a pagar esse preço? Naquela mesma tarde, numa ironia do destino que parecia orquestrada por forças superiores, Ricardo organizou uma demonstração especial de xadrez para alguns clientes importantes da empresa. Executivos de multinacionais que estavam considerando contratar os serviços da Tecnovision. Ele havia montado um tabuleiro gigante na sala de reuniões principal e conseguido convencer o renomado mestre internacional Fernando Carvalho, ironicamente, o mesmo homem que havia sido técnico e mentor de Joana durante seus anos dourados no xadrez competitivo, a dar uma simultânea contra 5 funcionários selecionados da empresa. Joana literalmente quase desmaiou quando viu Fernando Carvalho entrar na sala de reuniões com sua pasta de couro contendo tabuleiros portáteis e relógios de xadrez profissionais. O mundo pareceu parar completamente por alguns segundos que se estenderam como horas. O homem que havia descoberto seu talento excepcional, que havia acreditado nela quando ninguém mais acreditava, que havia sido como um pai intelectual durante os anos mais importantes de sua formação enxadrística, estava ali, a poucos metros de distância dela. Mas ele não a reconheceu imediatamente. Afinal, ela era apenas mais uma faxineira, invisível, limpando discretamente as janelas e organizando cadeiras. «Mestre Fernando», disse Ricardo com uma reverência fingida e calculada, «é realmente uma honra imensa recebê-lo aqui na Tecnovision. Sou um grande admirador pessoal do xadrez e um praticante assíduo, como todos aqui podem confirmar. Fernando Carvalho, um homem elegante de 60 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos gentis, mas penetrantes, cumprimentou todos os presentes com a educação natural de um intelectual refinado. O prazer é inteiramente meu, Ricardo. É sempre reconfortante e esperançoso ver empresários jovens que valorizam genuinamente o xadrez e reconhecem sua importância para o desenvolvimento do raciocínio estratégico. A simultânea começou oficialmente às 15h30. Fernando circulava metodicamente entre 5 tabuleiros, jogando simultaneamente contra Paulo Mendes, Marina, Costa, Carlos Rebouças, Fernando Oliveira e mais um gerente de vendas. Ricardo havia deliberadamente ficado de fora da competição, alegando diplomaticamente que seria injusto com os outros funcionários ter 2 especialistas jogando, mas na verdade receando profundamente ser humilhado publicamente por um mestre internacional verdadeiro. Enquanto Fernando circulava entre os tabuleiros fazendo seus movimentos com a precisão cirúrgica de décadas de experiência competitiva, Joana observava cada jogada através dos reflexos das janelas de vidro, fingindo estar concentrada na limpeza. Sua mente privilegiada analisava automaticamente todas as posições, calculando variantes complexas que os funcionários da empresa nem sequer imaginavam que existissem. Era como assistir a 5 partidas de xadrez simultaneamente em câmera lenta, percebendo erros táticos elementares e oportunidades perdidas que saltavam aos seus olhos treinados. Interessante abordagem posicional, murmurou Fernando pensativo, parando por alguns segundos extras no tabuleiro de Carlos. Você demonstra uma compreensão estrutural bastante sólida para alguém que não compete oficialmente. Carlos sorriu orgulhoso, sentindo-se reconhecido por uma autoridade real no assunto. Muito obrigado, mestre Fernando. Eu estudo quando posso, leio alguns livros clássicos, jogo online ocasionalmente. Mas
Foi quando Fernando chegou ao tabuleiro de Marina Costa que algo verdadeiramente extraordinário e inesperado aconteceu. A posição estava matematicamente perdida para ela. Fernando havia construído uma vantagem material decisiva com torre e bispo extras, além de um ataque irresistível e coordenado contra o rei branco desprotegido. Marina estava visivelmente nervosa, prestes a se render diplomaticamente e parabenizar o mestre pela vitória técnica, quando uma voz feminina sussurrou discretamente atrás dela: "A dama em C7, força empate por cheque perpétuo." Todos os presentes se viraram automaticamente procurando a origem da sugestão tática. Joana estava limpando uma estante próxima, aparentemente completamente alheia à partida em desenvolvimento e concentrada exclusivamente em seu trabalho. Marina olhou confusa para o tabuleiro, tentando entender a sugestão sussurrada. E, seguindo a indicação misteriosa, moveu hesitante sua dama branca para a casa C7. Fernando Carvalho arregalou os olhos em surpresa genuína e admiração técnica. A jogada era absolutamente brilhante, um recurso tático sofisticado que forçava uma sequência inevitável de cheques perpétuos, resultando em empate honroso numa posição que estava completamente perdida, apenas um movimento antes. Era o tipo de recurso defensivo que apenas enxadristas muito experientes e tecnicamente preparados conseguiriam visualizar sob pressão. "Quem sugeriu essa jogada extraordinária?" perguntou Fernando diretamente, olhando atentamente ao redor da sala com curiosidade científica genuína. "Eu mesma consegui ver a combinação", mentiu Marina rapidamente e diplomaticamente, percebendo instintivamente que Joana não queria ser exposta publicamente naquele momento. Foi intuição e sorte, mas Fernando não era uma pessoa facilmente enganada. Seus olhos experientes e treinados percorreram metodicamente a sala e pousaram em Joana, que fingiu estar completamente absorta na limpeza de uma estante de livros. Havia algo profundamente familiar naquela mulher, algo que ele não conseguia identificar completamente, mas que despertava memórias distantes. Ricardo ficou visivelmente irritado com o empate inesperado de Marina contra o mestre internacional. "Pura sorte de iniciante", resmungou ele alto o suficiente para todos ouvirem. Em situações reais de pressão competitiva, esse tipo de jogada desesperada nunca apareceria naturalmente. "Pelo contrário, Ricardo", disse. Fernando pensativo, continuando a olhar discretamente na direção de Joana. Foi uma das jogadas mais elegantes e tecnicamente perfeitas que vi em muitos anos de carreira. Requer uma visão tática, extremamente apurada e conhecimento profundo de finais clássicos. Ele fez uma pausa calculada. Esse tipo de recurso só aparece na mente de alguém com formação sólida em xadrez competitivo. A simultânea terminou com Fernando vencendo facilmente 4 das 5 partidas e empatando apenas com Marina graças à sugestão misteriosa. Depois da despedida cordial dos clientes impressionados, Ricardo aproveitou a atmosfera positiva para se exibir ainda mais e fazer seu anúncio mais audacioso até então. "Bem, pessoal", disse ele com o peito inflado de orgulho, "já que tivemos hoje essa magnífica demonstração de xadrez de altíssimo nível internacional, que tal marcarmos nossa confraternização anual da empresa para a próxima sexta-feira? E tenho uma proposta realmente interessante para tornar o evento inesquecível. Vou trazer meu tabuleiro pessoal de competição e desafiar qualquer um de vocês para uma partida oficial. Para tornar as coisas emocionantes, apostemos algo verdadeiramente significativo. Meu salário integral. De 1 mês para quem conseguir me derrotar." O silêncio foi absolutamente total e constrangedor. Era uma proposta simultaneamente absurda e cruel. Ricardo estava basicamente declarando publicamente que demitiria qualquer funcionário corajoso o suficiente para desafiá-lo e tolo o suficiente para perder. "Ah, não, não", continuou Ricardo,
com um sorriso sádico e calculado, percebendo o desconforto geral. Esqueci completamente que vocês podem não ter confiança suficiente nas próprias habilidades intelectuais. Que tal uma aposta mais simples e generosa, então? Meu salário mensal completo, R$ 45.000, para quem conseguir me vencer no xadrez. Sem contrapartida alguma da parte do desafiante. Pura generosidade empresarial da minha parte. Era uma armadilha óbvia e humilhante. Ninguém ali acreditava sinceramente ter chances reais contra Ricardo, e ele sabia disso perfeitamente. Era apenas mais uma forma sofisticada de humilhar psicologicamente os funcionários, provando sua suposta superioridade intelectual incontestável. E para tornar as coisas ainda mais interessantes e educativas, acrescentou Ricardo com malícia crescente, a partida será completamente pública e transparente. Todos os funcionários da empresa poderão assistir pessoalmente, inclusive nossa sempre eficiente e dedicada equipe de serviços gerais. Ele direcionou o olhar diretamente para Joana, com intenção obviamente provocativa. Tenho absoluta certeza de que será extremamente educativo e esclarecedor para todos verem na prática como funciona um cérebro realmente treinado e preparado para a estratégia de alto nível. Joana sentiu o ar da sala ficar pesado e sufocante, como antes de uma tempestade devastadora. Suas mãos tremeram imperceptivelmente ao segurar o pano de limpeza, e ela precisou se apoiar discretamente na mesa para não cambalear fisicamente. As palavras provocativas de Ricardo ecoavam em sua mente como uma declaração de guerra direta ao seu passado glorioso e à sua identidade verdadeira. Naquela noite, no silêncio absoluto de seu pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, Joana pegou seu tabuleiro pessoal, o mesmo que havia usado religiosamente para estudar as partidas imortais de José Raul Capablanca e Bob Fischer durante seus anos de formação. Suas mãos acariciaram as peças de madeira entalhada com reverência quase religiosa. Havia tanto tempo que ela não jogava uma partida oficial séria. Ela montou cuidadosamente uma posição clássica da literatura enxadrística e começou a jogar metodicamente contra si mesma, analisando variantes como nos velhos tempos gloriosos. Mas desta vez era completamente diferente de seus estudos habituais. Cada movimento que ela executava era uma preparação militar. Cada variante que calculava mentalmente era uma arma letal sendo sistematicamente afiada para o confronto definitivo que se aproximava inexoravelmente. O coração de Joana disparou violentamente quando ela percebeu com clareza cristalina que havia tomado uma decisão irrevogável. Pela primeira vez em 8 anos de invisibilidade forçada, ela não fugiria como uma covarde, não se esconderia como uma criminosa, não permaneceria invisível como um fantasma. Dr. Ricardo Silva, sussurrou ela para o apartamento completamente silencioso, movendo a dama branca pelo tabuleiro com precisão cirúrgica. O senhor não faz a menor ideia de com quem está mexendo. A sexta-feira da confraternização amanheceu com uma energia elétrica e palpável, percorrendo todos os corredores da Technovision. Funcionários chegaram mais cedo que o habitual, sussurrando animadamente nos elevadores e corredores sobre o confronto épico que aconteceria durante o evento. A notícia do desafio público havia se espalhado de forma viral, tanto dentro quanto fora da empresa, e alguns ex-colegas de Joana do mundo do xadrez competitivo conseguiram autorização especial para assistir ao que os jornais especializados já chamavam de o retorno misterioso da Dama Negra. Ricardo Silva chegou visivelmente pálido e tenso, suando frio, apesar do ar-condicionado, tentando desesperadamente manter sua pose habitual de confiança arrogante, mas seus olhos azuis traíam o pânico interior, que crescia como um tumor.
Ele havia passado a madrugada inteira acordado, estudando freneticamente partidas de xadrez online, tentando absorver em algumas horas desesperadas o conhecimento que Joana havia refinado e aperfeiçoado durante décadas de dedicação. Bom dia, Dr. Ricardo, cumprimentou Joana quando ele passou pelo corredor onde ela organizava cadeiras para o evento. Sua voz tinha uma serenidade nova e poderosa, uma dignidade recuperada que ele nunca havia percebido ou reconhecido antes daquele momento. Bom dia, Joana, gaguejou Ricardo pateticamente, evitando olhar diretamente para ela como se fosse uma aparição sobrenatural. Às 14 horas em ponto, o salão de confraternização estava completamente lotado com uma atmosfera de expectativa quase insuportável. Todos os 50 funcionários da Tecnovision se aglomeravam respeitosamente ao redor da mesa central, onde Fernando Carvalho havia montado cuidadosamente um tabuleiro profissional regulamentado pela FIDE. O silêncio era tenso e carregado, como antes de uma execução pública. Pessoal, anunciou Ricardo com voz que tremeu ligeiramente apesar de seus esforços. Como solenemente prometido ontem, aqui está minha oferta oficial. Meu salário mensal integral para qualquer pessoa corajosa o suficiente para me derrotar. No xadrez, ele fez uma pausa teatral. Algum voluntário suficientemente confiante em suas habilidades? O silêncio se estendeu por longos segundos que pareceram eternidade. Então, do fundo da sala, uma voz clara, firme e absolutamente determinada ecoou. Eu aceito formalmente o desafio. Joana Santos caminhou lenta e majestosamente entre os funcionários, que se afastaram respeitosa e automaticamente para abrir caminho, como o mar vermelho se abrindo para Moisés. Ela não usava mais o uniforme azul desbotado de faxineira. Havia trocado por uma blusa branca simples, mas elegante, e uma calça preta social. Seus passos eram firmes e seguros, de alguém que caminhava de volta para casa após um exílio longo e doloroso. Joana, disse Ricardo, sua voz saindo mais aguda e desesperada, que pretendia, você tem absoluta certeza desta decisão? É uma quantia muito considerável de dinheiro. Tenho certeza total, Dr. Ricardo, respondeu ela, sentando-se calmamente do lado das peças brancas. Sempre tive. Fernando Carvalho se aproximou solenemente da mesa como um árbitro oficial. As regras são simples e tradicionais. Partida clássica de xadrez, sem limite rigoroso de tempo, jogada até o checkmate definitivo ou rendição voluntária. Ele olhou alternadamente para ambos os competidores. Que vença o melhor jogador. Ricardo se sentou do lado das peças pretas, suas mãos visivelmente trêmulas como folhas ao vento. O contraste visual era absolutamente gritante. Ele completamente nervoso e suando frio como um réu no tribunal. Ela serena e concentrada como um lago em manhã de calmaria absoluta. Joana, joga com as peças brancas e tem o direito de iniciar, anunciou Fernando oficialmente. Pode começar quando estiver pronta. O coração de todos os presentes disparou simultaneamente quando Joana estendeu a mão direita e com um movimento preciso, elegante e carregado de autoridade, avançou o peão do rei 2 casas. E4. Era um movimento aparentemente simples e clássico, mas executado com uma naturalidade e autoridade que fez o ar na sala ficar imediatamente pesado e elétrico. Depois de 8 anos de silêncio forçado e invisibilidade humilhante, a dama negra do xadrez brasileiro havia oficialmente retornado ao seu tabuleiro. Ricardo respondeu mecanicamente com E5, tentando imitar a simplicidade aparente da abertura de Joana, mas suas mãos tremiam tão perceptivelmente que a peça quase caiu quando ele a soltou. A partida prosseguiu por exatos 15 minutos, com movimentos relativamente normais e convencionais. Ricardo conseguiu desenvolver suas peças sem cometer erros grosseiros imediatos,
e alguns funcionários começaram a suspirar discretamente, pensando que talvez a diferença de nível técnico não fosse tão dramática quanto Fernando havia sugerido. Mas o mestre internacional sabia muito melhor. Ele reconhecia perfeitamente o estilo inconfundível de Joana. Ela estava meticulosamente construindo uma posição sólida e harmoniosa, como uma cobra venenosa preparando pacientemente o bote mortal. Ela está apenas aquecendo os motores, sussurrou ele confidencialmente para Marina, que observava fascinada ao seu lado. Foi exatamente no 20º movimento que a verdadeira Joana Santos emergiu das sombras como uma fênix ressurgindo das cinzas. Ricardo havia deixado passar despercebida uma sutileza tática elementar. Um peão ligeiramente mal posicionado na casa F6 que criava uma fraqueza estrutural imperceptível para jogadores amadores. Para um enxadrista comum, era completamente invisível. Para uma mestre internacional com décadas de experiência, era uma oportunidade dourada, brilhando como um diamante. Joana moveu sua dama elegantemente para H5, e o silêncio na sala se intensificou dramaticamente. Ricardo olhou confuso para o tabuleiro, completamente perdido. O movimento parecia não fazer sentido lógico algum. A dama ficava aparentemente exposta e vulnerável a ataques. Por que diabos ela fez isso? Sussurrou Paulo nervosamente para Marina. Espere e observe, respondeu Marina, que havia aprendido a respeitar profundamente a profundidade calculista dos movimentos de Joana. Ricardo, não compreendendo absolutamente nada da ameaça tática oculta que se aproximava, continuou ingenuamente com seu plano superficial e moveu o bispo casualmente para D6. Foi exatamente nesse momento que Joana sorriu pela primeira vez durante toda a partida. Um sorriso misterioso que misturava tristeza pelas humilhações passadas e satisfação antecipada pela justiça poética que finalmente se aproximava. Cavalo toma. Ebestiu, anunciou ela com voz calmamente letal, executando um sacrifício espetacular de peça que fez Fernando Carvalho arregalar os olhos em pura admiração técnica. A sala literalmente explodiu em murmúrios, de espanto e incredulidade. Joana havia deliberadamente sacrificado seu cavalo por um simples peão, aparentemente perdendo material valioso de forma completamente gratuita. Ricardo, sem compreender nem remotamente a profundidade estratégica do sacrifício, capturou o cavalo imediatamente. Dama toma H7, continuou Joana implacavelmente, sua voz ganhando força e autoridade absoluta. E então todos na sala finalmente viram com clareza cristalina. O Rei Preto de Ricardo estava completamente nu e exposto, cercado por suas próprias peças, que agora funcionavam como uma prisão inescapável. A Dama Branca na casa H7, protegida harmoniosamente pelo Bispo em C4, criava ameaças táticas múltiplas e devastadoras, que Ricardo não conseguia parar simultaneamente nem em seus pesadelos mais desesperados. Meu Deus do céu! Sussurrou Carlos reverentemente. Ela sacrificou a peça para abrir completamente o ataque direto ao rei. Ricardo suou frio quando finalmente percebeu sua situação absolutamente desesperadora. Movesse o rei para qualquer casa disponível, as ameaças mortais de Joana apenas se multiplicariam exponencialmente. Era como tentar escapar de uma rede de aranha que se fechava inexoravelmente. Ele tentou desesperadamente F6, tentando bloquear algumas das linhas de ataque mais óbvias. Mas Joana respondeu instantaneamente com DXG6 Plais, forçando o Rei Preto a se mover para uma posição ainda mais vulnerável e exposta. Rei para F8, disse Ricardo com a voz completamente embargada, percebendo com horror crescente que cada movimento apenas piorava exponencialmente sua situação. Joana se levantou lenta e majestosamente da cadeira. Todos os olhos na sala se fixaram
Nela, com reverência absoluta, enquanto ela estudava o tabuleiro, não por necessidade técnica, ela já havia calculado mentalmente todas as variantes possíveis até o mate, mas para saborear intensamente o momento que havia sonhado e visualizado durante 8 longos anos de humilhação. Dama para G7, anunciou ela finalmente com voz que ecoou pela sala como um julgamento divino. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Ricardo olhou para o tabuleiro com crescente desespero e pânico. Não importava absolutamente o que fizesse, o xeque-mate era matematicamente inevitável. Eu não consigo, não vejo como sair desta situação, gaguejou ele patética e desesperadamente. Xeque-mate forçado em exatos 3 movimentos, disse Joana suave, mas implacavelmente, sua voz ecoando pela sala, como o trovão de uma tempestade. Não importa absolutamente o que o senhor jogue. Fernando se aproximou do tabuleiro e analisou rapidamente a posição com seus olhos experientes. Ela está completamente certa, confirmou ele solenemente para toda a sala. É mate matematicamente forçado. As lágrimas começaram a se formar espontaneamente nos olhos de vários funcionários emocionados. Dona Rosa chorava abertamente de orgulho maternal. João cerrava os punhos em triunfo silencioso. Carla sorria radiante com lágrimas de alegria nos olhos. Ricardo olhou lentamente ao redor da sala, finalmente vendo pela primeira vez o respeito genuíno e a admiração sincera que todos demonstravam espontaneamente por Joana. Então ele voltou o olhar para a mulher que havia humilhado sistematicamente por 2 anos consecutivos, e pela primeira vez em sua vida realmente a viu como ser humano. Viu a dignidade inquebrantável que ela sempre carregara, mesmo quando ele tentava destroçá-la diariamente. Viu a inteligência extraordinária que ele havia negado e ridicularizado. Viu a força silenciosa que ela demonstrara ao suportar anos de desprezo sem perder sua humanidade essencial. Eu me rendo completamente, disse Ricardo finalmente, derrubando seu rei com a mão trêmula em sinal de rendição oficial. A explosão de aplausos foi instantânea, ensurdecedora e emocionante. Todos os funcionários se levantaram simultaneamente, gritando e batendo palmas em ovação que durou 5 minutos. Joana permaneceu sentada, emocionada demais para se mover, enquanto lágrimas de alívio e triunfo corriam livremente por seu rosto. A invisível havia se tornado visível. A humilhada havia triunfado. A Dama Negra havia recuperado seu trono. E naquele momento histórico, todos na Tecnovision entenderam uma lição que jamais esqueceriam. Talento verdadeiro não tem cor, classe social ou uniforme. Tem apenas oportunidade esperando para brilhar. Durante anos, trataram ela como um peão, mas no fim, quem deu o xeque-mate foi a dama. Agora me diz, quantas Joanas você conhece? Invisíveis, geniais e subestimadas. Comenta aqui embaixo. E mostra que você também vê o valor de quem o mundo insiste em ignorar. E se você acredita que talento não tem classe social, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada história é uma revanche contra a arrogância.